Então, novamente, olá, meninos e meninas. Vamos à segunda parte, então, da nossa aula, né? Nós, então, começamos o estudo da Clarice, e a ideia agora é ver A Hora da Estrela, né? Ver esse romance que a Clarice escreveu no último ano da vida dela, né? E é um dos romances aí da Clarice que mais cai nos exames vestibulares. E é o romance da Clarice que tem enredo, né? É o que eu disse a vocês no final do outro vídeo. Várias vezes a Clarice foi chamada de alienada, né? Justamente porque não fazia obra social. Acontece que ela, nesse aspecto, ela pensa como o Guimarães Rosa, ela prefere as verdades eternas. E as verdades eternas são aquelas que vêm de dentro para fora, e não de fora para dentro, né? Isso justifica o fato da Clarice, como ela mesma disse, sempre coser para dentro, né? Ou costurar para dentro. Então, nós vamos ver, então, nós vamos conversar um pouquinho sobre A Hora da Estrela, para vocês verem esse grande romance da Clarice. Para tanto, nós vamos compartilhar aqui a tela com vocês, né? Para a gente falar, então, dessa grande obra da autora. Aqui no cantinho, vocês têm a imagem do DVD. Esse filme, esse livro da Clarice, se transformou num filme dirigido pela Marcela Cartacho, chamado A Hora da Estrela, ganhador de vários prêmios, e eu coloquei aqui como dica. É legal que vocês vejam, se vocês puderem, tá? Como eu disse, a Clarice vai escrever esse livro no ano da morte dela. E ela vai escrever quando ela sabia que ela ia morrer, né? A Clarice já estava minada pelo câncer, né? E então muito do que vai acontecer com a Macabeia, personagem central, ela tem a ver com a própria Clarice, né? Bom, esse livro, ele é um livro diferente. Em vez de uma narrativa, ele tem 3 narrativas, né? Antes de começar essas narrativas, eu vou fazer 2 provocações aqui para vocês pensarem um pouquinho. Essa fala que está aqui é a fala do narrador de A Hora da Estrela. Pensar é um ato, sentir é um fato. O que mostra para a gente que sentir é mais importante do que pensar, né? E é o sentir ilógico, né? É o sentir que não depende de regras, tá certo? Mas depende de uma vivência nossa. E a outra coisa que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, né? Isso aqui se refere à personagem da Hora da Estrela. Ela acreditava em anjos, e porque acreditava, eles existiam, né? Então é isso, tá certo? A Macabeia, a nossa protagonista, ela vive meio que uma realidade paralela. Então, as coisas existem nela à medida que ela acredita nessas coisas efetivamente, não é? Bom, o filme tem uma história só, mas o livro tem 3 histórias e muitos títulos. A Clarice deu uma entrevista para a TV Cultura, nesse mesmo ano da morte dela. E perguntaram para ela qual era o título do romance que ela estava escrevendo. E ela disse que era segredo, mas havia vários títulos. Por fim, ela escolhe o título A Hora da Estrela, mas na primeira página ela coloca todos esses aqui, que foram os títulos nos quais ela pensou. A culpa é minha, A Hora da Estrela, ela que se arranje, O Direito ao Grito, Quanto ao Futuro, O Lamento de um Blue, Ela Não Sabe Gritar, Uma Sensação de Perda, Assovio no Vento Escuro, Eu Não Posso Fazer Nada, Registro dos Fatos Antecedentes, História Lacrimogênica de Cordel, Saída Discreta pela Porta dos Fundos. Vejam bem, né? Todos esses possíveis títulos, né, cabem em A Hora da Estrela. E a Clarice resolveu deixar todos, porque todos são provocações do que é esse romance. Por que A Hora da Estrela? Porque é o momento de epifania da Macabeia. Vai ser o momento em que ela vai se tornar estrela. Bom, eu disse a vocês que são 3 histórias, né? São 3 histórias. Nós temos a história do narrador, Rodrigo S.M., que vai dizer para a gente qual foi o processo pelo qual ele passou para contar esse texto. Existe a história da gestação da narrativa. Essa narrativa que vai ser contada aqui será gestada, será como se ele desse a luz a ela aos poucos, não é? E existe a história da Macabeia. Gente, no livro, essas 3 histórias são contadas ao mesmo tempo. Aqui a gente vai contar uma de cada vez, porque é um jeito mais didático para vocês entenderem isso, mas, de verdade, são 3 narrativas simultâneas, né? O narrador dessa história começa dizendo assim para a gente: tudo no mundo começou com um sim.
Esse nosso narrador, Rodrigo S.M., burguês, vai contar a vida da nordestina, que, como ele diz várias vezes, pesa ali nos ombros. Várias vezes ele diz que a nordestina pesa nos ombros. Ele precisa contar a vida dela. Mas como ele vai contar uma vida tão parca, tão pobre como a Macabeia, se ele não sabe nada do que é viver desse jeito? Então, o Rodrigo vai passar por uma transformação. Ele vai dizer para a gente que, para contar a Macabeia, ele precisa ficar sem tomar banho, ele precisa não fazer sexo, ele precisa não comer lagosta. Ou seja, ele tem que ser pobre, ele tem que se isolar, né? Para que ele possa ter condições de contar a vida de Macabeia, de falar sobre uma vida que ele efetivamente não conhece. E olhe, ele sofre nessa transformação, viu? Não é à toa que o nome dele é Rodrigo SM. Esse SM já se diz que é de sadomasoquista. Tem a ver, tá certo? Esse narrador, ele vai dizer para a gente que vai contar uma história com começo, meio e grande finale, como eu já disse a vocês. Ou seja, a história tem enredo, mas tem barulho de chuva caindo. Ou seja, por trás desse narrador, gente, existe uma escritora, existe a Clarice, que não abre mão do seu estilo, né? Outra coisa, ele vai dizer assim em outro momento, eu vou contar a história do nordestina, mas ainda bem que eu sou homem, ainda bem, porque se eu fosse mulher, choraria piegas, né? Isso é ironia, é a alfinetadinha da nossa escritora, né? Que vai alfinetar justamente a crítica, certo? Quando ele diz, ainda bem que eu sou homem, né? É como se ele dissesse, olha, sou homem para poder contar uma obra social. Não esqueçam, por trás do narrador está a Clarice, né? Tanto que em muitos momentos dessa obra, o Rodrigo, para contar a Macabeia, meio que se confunde com ela por meio do discurso indireto livre, como se os dois fossem um só. Entenda uma coisa, essa história é uma história que vai ser narrada, né, em terceira pessoa, né? O Rodrigo contando a história da Macabeia é terceira pessoa, mas o livro em si é em primeira pessoa com o narrador personagem. Nós temos uma narrativa dentro da outra, entendem? É o Rodrigo que se narra e narra toda a sua transformação para ele poder contar a nordestina e, ao mesmo tempo, ele vai contar a história da nordestina. Quando a gente está lendo A Hora da Estrela, gente, é meio angustiante, viu? Porque ele fica o tempo todo assim, eu preciso contar, mas o cara não conta, né? A história da Macabeia mesmo vai ser contada do meio em diante, né? Porque na primeira parte, né, ele só passa aquela coisa, aquela dificuldade de contar. Existe também a história da narrativa, né? Porque, assim, segundo o Rodrigo, ele não pode usar substantivos suculentos, adjetivos esplendorosos, porque se ele usar isso, ele toca o pão da moça e a moça morre de fome. Ou seja, ele precisa usar uma linguagem o mais direta, o mais parca possível, não é? Para fazer jus a essa nordestina, né? De que ele fala. Mentira, ele não vai usar uma linguagem pobre, parca, né? Mas ele vai chamar atenção ao fato de que a linguagem precisa ser adaptada a essa personagem para que ele possa efetivamente fazer uma obra social sobre essa nordestina migrante que é a Macabeia. Bom, finalmente, lá pelo meio da narrativa, a gente entra na história da Macabeia. A primeira coisa que chama atenção é o nome, né? Macabeia lembra a tribo dos Macabeus, né, que aparece lá no Velho Testamento. E esses Macabeus, livro dos Macabeus, né? Esses Macabeus são um povo que representa a resistência. A Macabeia nem sabe, mas ela é uma resistência. A Macabeia nasceu em Alagoas, deve ter tido pai e mãe, mas não se lembra de nenhum deles, eles morreram, e quem cuida dela é uma tia. A tia, fica nítido que ela cuida meio que por obrigação, né? Por exemplo, um dos prazeres da tia, dessa tia beata, dessa tia que não saía da igreja, vejam só, era bater na cabeça da menina, né, para castigá-la quando ela fazia alguma coisa. Mas, assim,
A gente meio que se pergunta o que ela fazia de tão errado, né? A Macabeia é uma criança que se adapta a tudo, tá certo? Mas a tia, para castigar, porque tinha que castigar para educar, né, gente? Ela batia na cabeça da menina. Quando ela descobriu que o grande prazer da menina era comer goiabada com queijo, a tia foi esperta. A tia passou a usar como castigo tirar a sobremesa da menina. Veja que tia espertona, né? Ela tira a sobremesa da menina, né? E com isso ela consegue aí castigar a menina. Bom, essa tia Beata fez uma coisa boa para Macabeia. Pagou a ela o curso de datilografia, que era o curso que se fazia na época, né? Não existia computador. As pessoas digitavam em máquina de escrever. E ela aprendeu o que a tornava datilógrafa. Essa era a única identidade da qual a Macabeia tinha consciência. Ela não tinha consciência de si mesma, ela não tinha consciência do mundo à sua volta, mas ela sabia. Ela era datilógrafa. E foi como datilógrafa que ela veio para o Rio de Janeiro. Por algum motivo que o romance não dá, a tia resolveu migrar para o Rio, trouxe Macabeia. A Macabeia arruma um emprego de datilógrafa aqui, a tia morre. E a Macabeia, como ganhava muito pouco, ela vai morar numa pensão, dividido o quarto com 3 moças que trabalham nas lojas americanas, as 3 Marias, né? A Maria da Penha, a Maria da Graça e a Maria José. E porque era o que dava para pagar, tá certo? Ela ganhava salário mínimo, era complicado, né? A vida da Macabeia era do trabalho para casa, da casa para o trabalho. Gente, ela era péssima. Péssima datilógrafa. Ela cometia erros de português, ela entregava a folha datilografada com manchas de gordura, né? Olha, o patrão só mantinha por dó. Pura, puro sentimento de dó. Né? A Macabeia, na verdade, não fazia falta lá. Mas ele mantinha a Macabeia. A Macabeia, no dia que ela recebia o pagamento, ela se dava 2 presentes. A Macabeia comprava uma rosa de presente para si mesma. Olha isso. E ela ia ao cinema Poeirinha, como se chamava na época. Que, se fosse os dias de hoje, não é o cinema de shopping, não é o cinema de centro cultural, é o cinema de centro da cidade. E era um cinema que se passava, em que passavam filmes antigos, por isso era um cinema mais barato. Mas ela gostava de ver os filmes antigos, porque ela gostava de ver a Marilyn Monroe e a Greta Garbo. O sonho da Macabeia era ser a Marilyn Monroe ou a Greta Garbo. Um dia ela caiu na besteira de contar para a Glória, amiga que trabalhava com ela, que ela queria ser a Marilyn Monroe, gente. A Glória olhou para ela e falou assim: Maca, você não se manca, logo ela. Por que ela não podia ser a Marilyn Monroe? Gente, a Macabeia era muito magra. Não era magra porque tinha um corpo bonito, ela era magra seca. O rosto dela tinha manchas brancas que ela disfarçava com pó de arroz. Para ficar parecida com a Greta Garbo, com a Marilyn Monroe, ela usava batom vermelho. Mas o batom era de má qualidade e ela não sabia passar, ou seja, aquele batom meio que escorria pelos cantos. A Macabeia limpava o nariz na barra do vestido. Na roupa da Macabeia havia manchas suspeitas de sangue pálido. A Macabeia não tomava banho. As meninas que moravam com ela se sentiam incomodadas por aquele cheiro morrento, mas elas também não queriam falar nada porque, sabe, ela podia ficar ofendida e isso não era legal. O fato, gente, é que a Macabeia não tinha nada da Marilyn Monroe, mas ela sonhava em ser a Marilyn Monroe. Na cabeça dela, quem sabe ela podia ser. Os gostos da Macabeia eram estranhos. Ela gostava de olhar loja de parafuso. A Macabeia ouvia a rádio relógio, porque dava a hora certa e cultura. A tal da cultura eram informações soltas, mas era o acesso que ela tinha. Veja, a Macabeia, ela não era uma pessoa que estava acostumada a ter coisas. Então, tudo aquilo que a vida, de algum jeito, oferecia para ela, ela engolia, como essas informações da rádio relógio. A vida da Macabeia era assim. Até o dia em que a Macabeia resolveu fazer um negócio diferente. Ela resolveu faltar no trabalho.
Por quê? Nem ela sabia. Mas ela queria faltar no trabalho. Chegou para o patrão e disse, olha, eu preciso ir ao dentista amanhã, vou faltar. Não é que ele acreditou? Naquele dia, ela ficou sozinha no quarto de pensão. E sozinha no quarto de pensão, gente, ela dançou no quarto. Ela fez café solúvel só para ela. Ela curtiu aquele dia. E no final da tarde, ela resolveu ir à praça. Por quê? Porque era de graça. Estava chovendo, ela foi à praça e foi lá que ela o encontrou. Agora começa a história lacrimogênica de cordel, tá? Ela ouviu ele, olímpico de Jesus. Os dois se olharam à distância e, como diz o narrador, dois bichos nordestinos que se olharam e se reconheceram. Aí o olímpico chega perto da Macabeia e diz, qual é a sua graça, gente? Ela quase desmaia de emoção. Nunca ninguém falou com ela com tanto carinho. Qual é a sua graça, meu Deus? Ele só estava perguntando qual era o nome dela. Mas ela achou aquilo o máximo. E eles tiveram a conversa mais sem pé nem cabeça do mundo. Sabe quando não diz coisa com coisa? O fato é que eles, a partir daí, passaram a namorar. Vejam, o Olímpico namora a Macabeia porque não tem uma opção melhor, tá certo? Mas a Macabeia gostava do Olímpico. Gente, o Olímpico era estranho. O Olímpico também veio da Paraíba, também veio do Nordeste, só que ele veio da Paraíba. Ele se achava muito homem, porque ele tinha uma morte nas costas. Ele veio lá para o Rio de Janeiro com uma morte nas costas que ninguém descobriu. Né? Aliás, no trabalho, ele era metalúrgico, ele achava isso o máximo. E ele até roubou o relógio de um funcionário da empresa. O cara esqueceu o relógio no banheiro, pois não é que ele levou e ninguém descobriu. Ele era tão esperto que ele nunca usava no trabalho. O cara era muito inteligente. Né? Esse olímpico, que tinha muito orgulho dessas ações, ele queria ser deputado. O dia que ele falou isso para a Macabeia tomou um susto. Nossa, olímpico, se você for deputado, eu vou ser deputada. Gente, ela não queria ser deputada. Porque deputada lembra palavrão, então, enfim. Né? O fato é que ela achava o olímpico muito inteligente. Muito inteligente. Toda vez que ela tinha uma dúvida, ela perguntava para ele, e obviamente ele não respondia, porque não sabia. Um dia que ela fala assim para ele, Olímpico, eu gosto da Rádio Relógio, porque ela dá hora certa e cultura. O que é cultura? Aí ele olha para ela e diz assim, eu sei, mas eu não vou falar. Eu acho que ele não sabia, gente. Mas ele não sabia, mas disse que sabia, tá certo? Disse que sabia, porque era um jeito, né, da Macabeia se estar abaixo dele. Ele meio que crescia em cima dela. Há uma cena em que ele pega a Macabeia no colo e roda a Macabeia. E ela cai no chão, gente, e fica toda machucada. Ele sequer a ajuda a levantar-se. O olímpico tinha, assim, uma tara por sangue. Para vocês terem uma ideia, um dos maiores prazeres dele era ver açougue. Sabe aquele monte de carne pendurada? Ele achava aquilo máximo. Quando eles namoravam, a Macabeia, do lado dele, sentia muito desejo pelo Olímpico, mas ela não sabia expressar esse desejo. Ela nem sabia o que ela estava sentindo, gente. Ela não tinha consciência nenhuma disso. Então, esses desejos não eram satisfeitos, né? E ela só mantinha aquilo dentro dela. Resultado, ela tinha uma dor no corpo enorme, né? Que ela muitas vezes aliviava à noite, quando ela estava dormindo, ela se masturbava. E quando ela acordava, ela sentia o corpo diferente, mas ela não tinha a menor consciência do que tinha acontecido. Gente, a única consciência que a Macabeia tem de si mesma é que ela é datilógrafa. Quem ela é, as reações que ela tem, o que ela deseja, ela não sabe nada disso. Até o dia que ela apresenta o Olímpico para a Glória. A Glória era a moça que trabalhava com ela, como eu já disse a vocês. A Glória era carioca da gema, loira, oxigenadíssima, não é? E muito mais cheia de corpo que a Macabeia. Quando o Olímpico viu, namorar a Glória seria um upgrade. Né? Afinal, ele namoraria uma carioca da gema. E ele larga a Macabeia e passa a namorar a Glória. Aí ele fala assim para Macabeia, meninos e meninas, Macabeia, você é um cabelo na sopa, não dá vontade de comer? E a Macabeia diz a ele, me desculpe. Veja se tem cabimento uma coisa dessas, não é? O fato
é que se antes ela sentia dor, agora ela tem mais dor ainda. A Macabeia tem uma dor de cabeça frequente. Ela não percebe que aquilo é somatização dessa dor que ela está sentindo, né? Porque ela terminou esse namoro, porque o Olímpico terminou com ela, ainda mais terminou desse jeito. No trabalho, a Glória percebe. E ela se sente meio culpada, né? Então ela chega assim para Macabeia e fala: Maca, sabe o que eu acho? Você deveria consultar uma cartomante. Porque, olha, eu consultei, viu? Ela disse que eu ia arrumar um namorado, eu namorei. Olha a cara de pau, né? Mas ela fala isso a Macabeia, dá o dinheiro. A Macabeia, ela nem imaginava gastar dinheiro com isso, mas o fato é, né? O dinheiro não era dela, ela ganhou lá da Glória, e justamente por isso ela vai compartilhar, né? Ela vai usar esse dinheiro para ir à cartomante. Chegando à cartomante, ela fica surpresa, porque, nossa, né? A sala, assim, é muito chique, nossa, muito elegante, né? E ela imagina ali todos os móveis de plástico, né? Gente, isso é muito brega, mas era o que ela conhecia de elegância. E ela consulta a cartomante. A cartomante coloca as cartas e diz: Nossa, minha filha, como você é infeliz. A Macabeia quase cai dura. Porque na cabeça dela, ela não era infeliz. Só que a cartomante põe as cartas de novo e diz assim: Eu estou vendo. Você vai ser feliz. E a felicidade virá do estrangeiro. Aquilo dá, sim, uma força para a Macabeia. Ela sai de lá meio nas nuvens, porque ela ia ser feliz. Atravessa a rua, não olha, é atropelada por uma Mercedes dirigida por um alemão, o Hans. Na hora que ela é atropelada, ela é jogada para a calçada. Ela é jogada para a calçada, racha a cabeça, corta a boca. E os lábios dela, pela primeira vez, ficam vermelhos, bem vermelhos, como os da Marilyn Monroe. Ela, que vivia numa cidade toda feita contra ela, a Macabeia não é alguém que a gente gosta de ter por perto. Em volta dela se une gente. E essas pessoas todas assistem de camarote a morte da Macabeia. É a sua hora da estrela. A Macabeia só vai deixar de ser invisível socialmente, de ser incômoda socialmente, quando ela morre. E as pessoas assistem a isso, pessoal. Assistem mesmo. Como se fosse a coisa assim mais espetacular do mundo. É a grande epifania da Macabeia. Como diz a Clarice, a vida é um soco no estômago. A vida come a vida, Vitória. Depois que ela conta essa cena em detalhes, há um silêncio, uma parte em branco, em que a Clarice, que como a gente sabe, estava morrendo já, né, minada pelo câncer, ela vai dizer assim: só agora eu lembrei que a gente morre. E eu também. Mas não esquecer que, por enquanto, é tempo de morangos. Sim. O mesmo sim que inicia a narrativa, termina a narrativa. A Clarice se lembra de que ela também vai morrer e vai morrer logo. Mas, por enquanto, ela não morreu ainda. Como está escrito aqui, né? Viver ultrapassa o entendimento. Então, a Clarice sabe que tem mais um tempo. Mas antes de morrer, ela vai fazer essa obra social. E ela vai fazer essa obra social que mostra para a gente, né, uma Macabeia numa cidade toda feita contra ela, que só vai ter uma atenção das pessoas, como todos os invisíveis que nós temos socialmente, ou quando alguma tragédia acontece, né, ou quando se morre, quem sabe, atrapalhando o tráfego no meio da rua, como aconteceu com a Macabeia. Gente, é isso, pensem nisso, façam os exercícios. Na próxima aula da semana que vem nós corrigimos. Um grande beijo para todos vocês, tá?